Eu tenho uma curiosidade aqui que eu não posso deixar, porque eu sou do tempo. Esses filmes recentes aí, eu não entendo nada. Mas eu fiquei muito contente, escrevi sobre isso também, sobre os 80 anos do Casablanca, né? 80 anos comemorados agora no final de novembro, né? Eu fiz um paralelo, meu caro Farid e Fabiana também, que esse filme foi rodado em 1942, ou seja, no meio da guerra, né? No meio da guerra, Exato. nos estúdios, claro, lá nos Estados Unidos. Eu vi algumas locações só em Casablanca, o resto foi filmado nos Estados Unidos e foi lançado em 42. Mas eu já vi, é o filme que eu sou recordista de ter visto, né? Pelo menos uma dúzia de vezes. Mas eu queria te perguntar, não sobre o filme, claro, fique à vontade para falar sobre o filme, porque tem cenas maravilhosas, inclusive quando os soldados alemães entram naquele bar lá e cantam o hino da França, né? Aquilo lá é de arrepiar, né? É uma cena emocionante. Mas uma vez me chamou a atenção, Farid, aí vem a minha pergunta, que esse filme ele foi, eu não sei se é o termo colorizado, ele foi colorido, e teve uma versão que saiu depois desse filme como seria ele colorido, porque originalmente ele é em preto e branco. Hoje não existe mais essa moda, mas teve uma época que isso era assim, o máximo, né, Farid? Teve uma época que fizeram isso, mas depois viu que não dá certo. O filme tem que ser mantido na forma original, né? Fizeram com Casablanca, fizeram com outros clássicos, né? Em preto e branco, mas uma coisa que não deu certo. E na época parecia uma tecnologia espantosa, né? Colorizar um filme. Mas eu não sou adepto de fazer isso, não, de jeito nenhum. Principalmente com clássicos que eu considero intocáveis, né? Como Casablanca, como A Malvada, né? Com Bette Davis, que, no início dos anos 50, 1950. São filmes memoráveis, estão na minha lista de melhores de todos os tempos, né? E eu não imagino esses filmes mexidos de jeito nenhum. Imagina colorizar Sindicato de Ladrões com o Marlon Brando, que para mim é um dos melhores filmes da história. Colorizar um filme desse, cuja fotografia, né, privilegia aqueles tons de cinza, de preto e de branco, né, dando um clima absolutamente dramático necessário para a história. Assim como Casablanca, né, que não tem sentido botar cor naquele filme, né? Mas foi muito bem lembrado, ah, falar dessas comemorações do filme Casablanca, né? Uma obra-prima, um dos grandes, um dos maiores clássicos do cinema. E tem uma curiosidade que eu li, a Ingrid Bergman, a música As Time Goes By, que ela foi eternizada nesse filme, quase que ela não entra, porque era para uma outra música entrar, mas a Ingrid Bergman gravou uma cena com o cabelo cortado, ela tinha cortado o cabelo. E não dava para regravar essa cena. Então entrou o As Time Goes By meio assim, aos 47 do segundo tempo, né, Farid? Exato. Se transformou numa das músicas mais icônicas da história do Exato. cinema, né? A cena do As Time Goes By lá no bar de Casablanca. É muito bom lembrar essas coisas, né? E Bacana. ainda bem que E, agora a tecnologia nos permite, né, ter o acesso permanente Exato. a essas obras-primas, né? A mídia aí você vai mudando. o Beto, mas e hoje em dia eles fazem ao contrário, Beto. Eles fizeram, por exemplo, eles lançaram O Artista propositalmente em preto e branco, que foi um dos filmes, assim, para mim, foi um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. E, e hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia não, Farid, tem quantos anos do Artista? Acho que uns 10 anos mais ou menos. Por aí, Que eles por aí. fizeram um filme que ganhou o Oscar, foi vencedor do Oscar em preto e branco, Melhor né? filme. Então não é a cor, é a história, né? Mas Que a gente mas nós passa, somos. né? Pois é, mas nós somos do tempo do preto e branco. Agora, eu não me lembro, você chegou a revelar fotos em preto e branco lá naquele antigo laboratório ou não? Opa, até na faculdade, Beto. É. Até na faculdade, eu vivia lá, nossa, eu achava sensacional quando a foto ficava assim, você passava na. Mas a maior lembrança que eu tenho realmente era do Lemão. Era do É. Lemão, com aquela caixa, ele passando lá na.
no Revelador, eu não lembro como é que era a química lá que passava. Era isso mesmo. Aquele cheiro. Revelador e fixador. E fixador, depois passava e pendurava. E pendurava Daí a foto. pendurava. Tinha um varal.